Boa tarde a todos. Que Jesus nos ampare sempre com essas vibrações de amizade, carinho, para que possamos, falar de um tema, estudar sobre esse tema e fazermos essa troca, Um tema deveras, a gente chama, no mínimo, circunspecto, a morte, temor da morte. Se a gente pensar temor, medo, receio da morte, alguém já parou para pensar se tem ou não? Não, Aqui ninguém tem medo, tudo corajoso. E a gente vai lembrar daquele provérbio turco que diz que tem 3 coisas que nós não podemos nunca escapar: o olhar de Deus, o grito da consciência e o golpe da morte. A morte é democrática, e se sofre por N motivos. Sofre o rico, sofre o pobre, o são e o doente, o jovem e o mais idoso. Muitas vezes esse medo em pessoas que acreditam na vida futura. Como é que a gente explica isso? De onde vem esse temor? E a gente começa a lembrar que muitas dessas pessoas não têm muito o medo da morte em si, não. É o medo daquele momento de transição, é o momento pela passagem. Como é que isso acontece? Quer dizer, todo mundo para, por menos que se queira falar sobre isso, sempre para-se para pensar. Tem gente que não admite, A gente começa a falar, a pessoa fala, quero nem falar sobre isso. Como que se o fato de falar atraísse, como que se o fato de não falar postergasse uma vivência que todos vamos ter que passar. A gente pode abrir mão de fazer uma viagem até para uma cidade ao lado aqui do Rio de Janeiro. Mas essa viagem, para o plano espiritual, ninguém vai se furtar. Todos nós vamos ter que passar. Então, quando nós temos que fazer uma viagem, que é uma viagem obrigatória, que a gente sabe que ela vai ocorrer, a gente só não sabe a data, reparem bem, como é que é melhor viajar? Estudando e se programando para o que vai encontrar, ou se deixar levar pela surpresa? Cada um escolhe, é o livre-arbítrio. Você imagina a gente parar numa cidade sem termos antes pesquisado como é que é o clima daquela cidade, naquele determinado momento do ano, como é que funciona a temperatura, a questão das chuvas, se eu vou à praia, se eu vou subir o morro, o que eu vou fazer? Aquele que estuda, aquele que pesquisa, ele se furta as surpresas desagradáveis também, não é assim? Então a gente começa a entender da necessidade que aquele que estuda não é porque ele só pensa naquilo, ele é alguém que sabe que vai ter que vivenciar, é um realista, e passa a lidar com aquilo sem o temor. E a gente começa a imaginar, então, esse temor da passagem. Quais são os tipos de medo? Nós somos vários medos, nós somos criaturas que ainda estamos vencendo os nossos medos, muito infundados, outros não. Podemos falar do medo, da morte, o medo de não mais existir. Que medo é esse? É um medo que a gente pode dizer, um medo que tem a consequência disso é a bondade divina, é a misericórdia divina. Por quê? Porque esse temor, esse medo de morrer, ele é consequência da lei de conservação. Repara bem, que se nós não tivéssemos na lei de conservação o medo da morte, o que algumas pessoas fariam sem uma boa ideia formulada sobre a vida futura, no momento que ela passa pelo desespero, pela dor, por uma situação traumática? O que ela faria? Ela ia fazer a fuga espetacular, ela ia sair da vida, ela ia se suicidar, ela ia enlouquecer, ela ia fazer qualquer coisa para não fazer o enfrentamento da situação que lhe compete. Por isso, a misericórdia divina que dá o medo, é um instinto de conservação. Então, a gente pode ver lá uma pessoa, digamos assim, um morador de rua, e que tem até que não tenha mais família, que tenha doença, que a gente pensa assim, essa pessoa não tem nada que ligue à vida.
ele não está querendo mais viver. Repara como é que atravessa a rua. Vê se alguém se joga na frente do carro. Se joga não, foge de tudo que é perigo. Busca abrigo na hora do trovão, das chuvas, porque é do instinto de conservação. Esse instinto é providencial. Enquanto a gente não constrói uma ideia melhor do que a vida futura. Porque lá nos povos primitivos, essa ideia da vida futura, ela é inata, mas ela não é muito superficial. Com o passar do tempo, ela vai virando uma esperança, até que a gente vai progredindo no senso moral, e a ideia da vida futura passa a ser o quê? Uma certeza. Então, isso é um dos medos, o instinto de sobrevivência. O medo do desconhecido. É natural que a gente tenha medo do desconhecido. Não que a vida espiritual não seja desconhecida, porque não é. Todos nós já vivenciamos, nós viemos da vida espiritual. Mas, no momento, por uma questão de abafar a memória, quando a gente reencarna, né, o que acontece? É um abafador da memória, o corpo físico. Essas memórias, a lembrança que nos protege de uma certa maneira, das próprias relações, se a gente ficasse lembrando de tudo o tempo todo, seria uma coisa difícil. Então, a gente, momentaneamente, esquece da vida futura. Então, a gente entende isso como desconhecido. Mas não é desconhecido. Então, o que acontece? Enquanto não se joga a luz, tudo é muito tenebroso. Lembro de uma história de um moço que foi ficou hospedado à noite num determinado albergue, que não tinha luz. Ele chegou lá, foi colocado naquele quarto, o quarto muito escuro, e quando ele está lá arrumando as coisas dele para dormir, ele olha assim para o pé da cama e vê uma cobra. E ficou paralisado diante daquela cobra ali a madrugada toda, não conseguiu dormir e não se moveu. Até que começou a luz da manhã a iluminar o quarto dele, não era uma cobra, era um pedaço de corda. Nós não somos assim? A gente paralisa. A importância da luz ser jogada para que a gente possa discernir o que é a cobra do que é a corda na nossa vida. Do que é o bicho pavoroso, do que não tem bicho nenhum. Então, assim é o conhecimento da vida espiritual. Então, no início é o desconhecido, é aquilo que me amedronta. Quantas pessoas, de uma vez, eu ouvi falar que não acreditam que o homem foi na Lua? Desconhecido, ignora, até hoje. Independente se ela acredita ou se não acredita, o homem continua indo na Lua. Outra coisa, o medo de doer. Medo de doer físico. Será que dói? É natural essa indagação do momento que a gente tem tantas doenças que doem fisicamente, no corpo físico. E o desencarne se dá por conta dessas doenças também. Muitas dessas doenças desencarna pela doença, pela dor física. Mas quantas vezes nós temos doenças e nos curamos? A gente não desencarna por alguma das outras doenças. A gente tem que começar a raciocinar. Só quem sabe essa hora e o motivo é Deus. Né? Nós benfeitores e guias espirituais, a programação espiritual. Então, é a questão dessa dor, e o próprio plano espiritual diz que no momento mesmo da morte, do desenlace, não se sente nada. Na maioria dos casos, não se sente nada. É um sono, se adormece. Agora, se é um sonho, se é um pesadelo, isso eu não disse, falei que se adormece. Não é? Isso é a questão da dor. O medo de sofrer, que já é a dor moral. Por que dor moral? A dor moral está muito ligada também à questão que as religiões que nós já convivemos, que a nossa sociedade convive, nos passaram de um sofrimento moral. Porque, veja bem, a ideia que a religião passa da morte não é nada consoladora, nem esclarecedora, pelo contrário. Porque um grupo vai para o inferno, não é isso? Vai se contorcer lá no mármore, que não para nunca de esquentar, as labaredas, e é o camarada lá com enxofre, e aquilo eternamente. Não adianta mudar de ideia. Já acabou. Por menor que tenha a sua vida, se você cometeu um erro, acabou. Você vê que nem no nosso Código Penal é dessa maneira. A gente prevê, né, que a criatura se reeduque.
e retorne para a sociedade. Então, pela religião, o camarada vai para o inferno. O outro grupo, que vai para o purgatório, depende da boa vontade de alguém rezar ou pagar para que se reze por ele. Tanto faz, ou reza ou paga para alguém rezar. O importante é rezar. Isso já deu, né, na época que a igreja mesmo dominava essa situação, era vendido já o local no céu, era vendido já o local do purgatório para o céu. Isso foi celeuma até no judiciário, porque a família comprou já uma garantia de um lugar no céu. E quando morreu a esposa do moço, ele não quis fazer a prece. E o padre botou ele na justiça, que ele não era um bom marido, porque a mulher dele morreu e ele não estava pagando a prece para ela. E ele foi lá questionar com o bispo. Ele, mas quando eu comprei, lá no início, aquele terreno lá em cima já não garantia, já não estava paga essa prece. Então ficou uma discussão, se ele tinha maior ou se era questão menor. Então vocês vejam bem como é complicado a gente depender do outro, quem vai pagar, se já está pago ou não está. E uma minoria lá, uma elite, vai para o céu. Vai para o céu, que inclusive aquelas figuras que a gente vê angélica, ela não tem cara de felicidade, tem cara de tédio, já repararam? Que deve ser um tédio, porque por mais que eu goste de música sacra, ouvir aquela harpa o tempo todo deve cansar, não deve? Por mais que a gente goste de uma música, né? Jesus, a alegria dos homens, mas aquilo não para de tocar, ou você fica parado o tempo todo olhando nuvem, deve ser enfadonho, quer dizer, que coisa é essa? Que céu monótono, quando a vida é movimento, quando o Pai trabalha até hoje, que Jesus nos ensinou, como é que vai para o céu para ter aquela beatificação contemplativa, que não faz nada? Então, isso está aí o medo desse sofrimento em função dessa educação religiosa. E o medo de perder-se, de aniquilar-se que a criatura tem. Da mesma forma, pelo simbolismo que o Ocidente trata a morte. Qual é a ideia da morte? Desintegração do corpo físico, os microbinhos, né? Tu lembra logo disso? Vai acontecer isso com você, você vai perder tudo. E a cerimônia da morte é lúgubre. As pessoas, tem gente que chora, tem gente que se desespera, que dá adeus eterno, como se nunca mais fosse ver aquela criatura. E eu lá vou querer passar por isso? Como, né, tem um companheiro aí que desencarnou global, ele falou, é um desperdício eu morrer, né? As pessoas pensam mesmo, um desperdício eu morrer, todo mundo pensa isso. Logo agora que eu estava, a gente não envelhece, né? A gente aprimora. Pô, agora que eu estou aprimorando, isso é um desperdício eu ir embora. Então, realmente é o medo do nada. Imagina, nada. E a gente começa a compreender que esse temor, ele se dissipa, ele vai diminuindo na medida que a criatura compreende a vida futura. Por isso o espírita não tem medo. Não tem medo o espírita. Porque a doutrina espírita tirou o véu do mundo espiritual. E temos o relato desses próprios espíritos que retornam para nos contar as suas vidas. De todas as escalas espirituais, nós encontramos no céu e inferno. Está lá relatada a vida do espírito que passa por toda a escala espiritual. Como é que eu vou ter medo? Quantos retornos? Agora, se o camarada, ele vê, a dúvida, ela é importante na medida que a gente constrói o raciocínio. Agora, a dúvida sistemática é do empedernido. Aí ele vai sofrer a dúvida constante. A gente tem que entender o que a gente está buscando, não é? Então, são os medos, como é que a gente vai vencendo? Então, a doutrina espírita nos possibilita o conhecimento. E o conhecimento do cordão fluídico, que é justamente a chave que explica este fenômeno da morte e tantos outros. É a doutrina espírita que vai explicar o cordão fluídico. Então, nós vamos lembrar, nós temos o nosso corpo físico, que é o que isso aqui? Isso é uma matéria inerte, né? Isso é uma matéria.
desprovida de vida enquanto não tem espírito, é uma matéria. Para que serve essa matéria aqui? Para que o espírito encarne utilizando um instrumento para andar nesse planeta. Precisa caminhar. Ele precisa vir no planeta Terra. O planeta Terra é o quê? É uma escola. Quando a gente entende que veio aqui estudar, que vem aqui aprender todo dia. É um hospital. A gente é cheio de mazela aqui para se curar. E é um presídio. É um presídio também, que nos limita. O corpo físico é limitador. Então, a entrada na vida é sim, aquilo é uma prisão. A saída não, a saída é a liberdade. Então, a gente começa a compreender o que o corpo físico representa. É o veículo que o espírito utiliza para a sua lição aqui na Terra, construir a sua vida aqui na Terra. E o espírito, a alma? A alma é o ser racional, é o que decide, é o espírito, é o senhor, que necessita desse corpo. Ele se programa para vir à Terra, então ele necessita desse corpo. E o que é esse cordão fluídico? A gente tem que entender, que é o perispírito, que é onde esse corpo físico atrai e segura esse espírito. Digamos que é aquela cangalha que segura o balão, né? Tá, o balão, que é o espírito, e a gente tem que segurar o balão lá naquela cangalha. Então, esse corpo perispiritual, ele é um corpo que faz o intermediário do corpo físico para que o espírito possa habitar. Então, qual é a função dele? Ele transmite, ele é um transmissor. O espírito é o pensador, é o que decide, é onde está a razão, onde estão a sede das emoções, tudo é o espírito, tudo. Quando o espírito resolve, transmite através do corpo perispiritual para que o corpo faça o quê? Execução. O corpo físico é um executor. E o executor, o que acontece? Quando ele sente, tem a sensibilidade do mundo externo que encosta nele, transfere pelo corpo perispiritual para que o espírito saiba do que está acontecendo. É sempre assim. Então, o perispírito, ele transmite ao corpo a ordem do espírito e leva para o espírito as sensações que o corpo está tendo da vida. Ele é o que fica ali, que a gente chama de transmitindo e recepcionando as sensações, as ordens. Ele é justamente isso. E o corpo físico é o executor. Bem, então a gente já entendeu que sim, a alma, do momento que ela sai do corpo, no momento da morte, né, que ao desencarne, se eu pegar um corpo, estilhaçar ele todinho, ele não vai sentir nada. A sensação não está no corpo, nem de prazer e dor, reside-se no espírito. Se ele não tem ligação mais com o corpo, não tem como sentir nada. Isso a gente tem que compreender bem. A matéria é inerte, não tem sensação nenhuma. Tem enquanto está ligado ao espírito pelo corpo fluídico. Então, vamos entender uma coisa. O espírito, quando ele vem reencarnar, o que ele faz? Né? Ele tem a programação espiritual, tem lá o corpo que ele vai utilizar, que vai ser o veículo dele, a aproximação. Desde a concepção até o nascimento, o que vai acontecendo? Esse perispírito vai se ligando a essa matéria, molécula por molécula. Reparem bem, item por item, é moroso. Você vê que a criança, esse processo ainda de tomar conta do corpo e dar as feições e aprender a manusear esse corpo, vai lá até os 7 anos de idade. É uma fase que ela ainda está mais para a vida espiritual do que para a vida material. Né? A gente percebe que a criança está mais do lado de lá do que do lado de cá. Por isso a importância de conversar com o reencarnante, estimular a vida, porque muitos não querem reencarnar, não. Né? Reencarnar é complicado.
Dá mais medo para eles reencarnar do que desencarnar. Por quê? Com o que eu estou contando aqui? Aqueles que me prometeram vão estar aqui mesmo? Vai cumprir a palavra? Ficar do meu lado em todos aqueles momentos? Então, o espírito, ele vai se ligando ao corpo físico, molécula por molécula. Aí, durante toda a vida, o espírito passou a ser ligado ao corpo físico pelo corpo perispiritual. E o que é a morte orgânica? A morte orgânica, ela não é causa, ela é consequência. Consequência de quê? Onde é que está a causa? Quando esse corpo perispiritual se desprende do corpo físico, é que vai dar a morte orgânica. É que o espírito parou de dar, a alma parou de dar vida ao corpo. Por isso a expressão ânimo, a gente lembra lá do dar ânimo? Dá a vida. Ela saiu, então ele se desprendeu. Repare, não demorou. Não foi molécula a molécula para ele se unir ao novo corpo em formação? Como vai ser essa saída? Também com calma. Vai ter que sair, não vai poder ter um átomo do perispírito ligado a nenhuma molécula do corpo físico. Vai ter que desprender. Repara que não quebra. Não há quebra desse cordão. Ele vai ter que se desprender. Bem, vamos agora compreender uma outra coisa. Essa saída do corpo perispiritual na hora da morte, que vai gerar a morte orgânica, né, do corpo físico, o que varia de pessoa para pessoa? O tempo desse desprendimento. E em função de que esse tempo é variado? Da soma dos pontos de contato do perispírito com o corpo físico. Lembra que a gente falou que ele vai unir molécula por molécula? Ó, da soma de ponto de contato. Ué, como é que se dá isso? Ele vai ter que se desprender. E por que algumas pessoas demoram tanto? Onde está a causa desse maior ou menor soma de pontos de contato do perispírito com o corpo físico? Pela moral, afinidade do perispírito com o corpo físico. Está na questão moral. Uma pessoa muito material, muito sensual, que valoriza demais a vida na matéria, ela tem mais pontos de contato. Ela se fixa mais à vida. Perceberam isso? E o que acontece? Na hora que ela tem que se desprender, que é chegado o momento, o corpo não aceita. O espírito ficou, né? O perispírito, ele é tão ligado à matéria que ele não consegue soltar. Ela mesmo, de vez de se permitir se empolgar pela saída, que aquilo é como digamos, uma onda, um influxo. Vai, meu filho, leva, inspira, solta e vai. Ela não vai, ela prende e retém o processo. Ela pode reter o processo por horas, por dias, semanas e até meses. Você vê a criatura se retendo pelo medo, pelos pontos que ela tem de contato. Afinidade ainda com a matéria. Ela é muito apegada à matéria. Uma criatura que tem uma vida mais emancipada espiritualmente, uma pessoa dada a práticas de prece, meditação, pensamento na vida espiritual, durante a vida ela mesma vai se desprendendo. É quando você olha e fala assim, isso aqui está para aqui, esse óculos está aqui, é para eu usar sim. E vou usar. Qual o problema? Eu preciso do óculos, eu vou usar o óculos. Mas não vou levar o óculos, não. Eu tenho que saber a relação que eu tenho com a vida. Isso é para eu usar aqui. Isso não tem que me prender aqui. Isso eu não tenho que criar teia aqui para me segurar. Então, a gente já vai, desde hoje, né, se desapegando desses pontos de contato. Por isso que algumas mortes, a pessoa se desprende como
uma fruta madura do caule. Tchau, solta e vai. Sem problema nenhum. Dócil e mansa. Por isso que está a diferença. Então, se o perispírito não tivesse mais nenhuma ligação com o corpo, na hora da passagem, do transe, o que aconteceria com a alma? Não sentiria absolutamente nada. Porque ele não tem nada, não tem nenhuma ligação. Ele não tem como sentir absolutamente nada. O que o corpo, isso é função do corpo. Durante o momento, se essa coesão for fraca também, se desprende naturalmente. E nesse momento de passagem, se a coesão for muito grande com o corpo, a paixão pela vida, pelas coisas da matéria for muito grande, vai ser ruptura severa. Vai abalar, né? Essa cangalha tentando sair, o balão vai dar lá aquelas mexidas, porque vai sentir. E se mesmo após a cessação da vida orgânica, reparem bem, eu estou falando, eu dei 3 exemplos durante. Após a cessação da vida orgânica, ainda sobrar pontos de contato do perispírito com o corpo, a alma se ressente do que está acontecendo com o corpo. Por isso que tem alguns espíritos que colocam situações de não terem percebido a ocorrência após a morte. Porque tinha pontos de contato. Então, morrer não é desencarnar. A pessoa morre e continua encarnada dentro do corpo, se bobear. O que desencarna é a cabeça, é a mente. É nisso que a gente tem que buscar entender. Porque senão, no afã de segurar a vida, você prolonga um sofrimento sem necessidade. Digamos assim, sem necessidade. E o que a gente pode fazer para atenuar, né, essa adesão, esse ponto de aderência do corpo perispiritual? É o pensamento em Deus, na vida espiritual. A prece funciona como uma magnetização, que a gente diz, uma magnetização fluídica. Então, na hora, né, que está havendo a situação, as pessoas, por isso, respeitam o recolhimento, o momento de prece. E se eu estiver sozinha? Estou lá na minha casa, sinto que é um momento que eu vou fazer minha passagem. Não tem ninguém. Aí o que eu faço? Eu peço para esperar chegar alguém? Não funciona, né? O que eu faço? A gente se prepara para esse momento. Qual a passagem do Evangelho que me acalenta? Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher uma música para chamar de minha, não tenho? Sabe essa história? Eu tenho que chamar um momento para chamar de meu. Esse momento é meu. Por mais que tenha jeito à minha volta, ele será só meu. Não há como o outro, por mais me ame, viajar comigo. Qual a passagem evangélica que eu aprendi? Qual a imagem do Cristo que eu aprendi a colocar na minha mente no momento de maior dor, solidão, desespero, para que aquilo me acalente? Eu tenho que buscar me acalentar. Eu tenho que buscar me acalmar para que aquele processo ocorra com o mínimo de interferência ruim. A gente lembra lá do Chico Xavier, na hora que o avião começou a dar uma pane, começou a gritar, né? O pessoal, mas Chico Xavier está gritando? Estou morrendo de medo. Chico Xavier gritava no voo, até que apareceu o Emmanuel. Ele, que vergonha é essa? Ele falou, mas eu vou morrer. Ele, então que morra com educação. Você morra com educação, né? Realmente, a gente para pensar, a gente vai ter que aprender a morrer com mais educação. Vocês repararam que as crianças aprenderam a nascer mais rápido? As crianças ficavam com o olhinho fechado, não sei quanto tempo, né, que se contava. Acho que era um mês o olhinho fechado, no quarto escuro, fazia nada, parecia uma mumiazinha. Criança agora sai da barriga da mãe, só está faltando dar tchau. Já nasce com o olho aberto, já quase falando. Olha como é que esse processo está diminuindo de retornar. A gente vai ter que aprender também a voltar.
comendo chororô, comendo landainha. Antigamente ela se pagava lá as carpideiras para chorar. Hoje, graças a Deus, a gente está liberado disso. Sem, né? A gente já começa a entender que é um processo de educação. Isso é o ocidental que ainda resiste, porque o oriental ele é muito educado para essa situação. Lá na questão 961, Kardec perguntou: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E os espíritos responderam. Para o cético, aquele que vive duvidando de tudo, no momento da morte ele tem dúvida. Para o homem mau, né, ele tem, aquele que se sente culpado, ele tem o quê? Tem temor, tem pânico. E aquele que é o homem de bem, ele tem o quê? Esperança. Por quê? Porque a morte é a continuidade da vida. O espírito não se transforma pelo fato de ter desencarnado. A cada um segundo as suas obras. O espírito só se modifica no momento que ele estuda, que ele reflete ou que ele sofre. Aí que a gente muda. Não muda por causa da morte. Cada um leva o que ele era. Então, a situação interna de céu ou de inferno, cada um vai levar consigo. E aonde a gente for, a gente transforma o ambiente em céu ou inferno. Isso que a gente tem que entender. Que é cada um segundo as suas obras. Cada um vai encontrar aquilo que é, por afinidade. Para onde eu vou? Junto de um grupo de espíritos parecidos com a minha maneira de ser, com as minhas afinidades. Por isso que às vezes as pessoas vêm na casa espírita, como é que está fulano? Lá o vovô desencarnou, a vovó, como é que ele está? Como é que ele era? O que ele gostava? Ele está nessa situação. Até que ele entre num processo de outra reflexão. Por isso que a gente tem que aprender a morrer bem, na medida que a gente aprende a viver bem. Como é que é a sua vida? Você vive bem? Você é feliz? A vida para você é pesada ou é leve? Essa é a sua morte. Como é que você vive? Isso me faz lembrar um caso, num posto de gasolina, que estava começando aquela cidade a receber visitantes das outras cidades. Aí chegaram lá para o frentista e perguntaram assim: ô moço, como é que essa cidade aqui, em que eu vou vir morar aqui, como é que é essa cidade? Aí o frentista perguntou assim: da cidade que o senhor veio, como é que era? Aí a pessoa falou assim: ainda bem que eu estou saindo de lá. Porque lá as pessoas eram falsas, mentirosas, encrenqueiras, briguentas. Muito ruim o lugar que eu morava. Não gostava, não. Aí o frentista olhou para ele e falou: mas você vai encontrar as mesmas pessoas aqui. A cidade é do mesmo jeito. Aí foi embora o carro. Daqui a pouco chega um outro carro, também sendo transferido para aquela empresa. Perguntou lá o frentista: senhor, eu gostaria de saber como é que é essa cidade que eu vou vir morar, porque eu estou vindo de uma outra. Aí o frentista perguntou: como era a cidade que o senhor morava? Eu gostava muito, vou sentir saudade, porque as pessoas eram muito cooperativas, muito solidárias, muito fraternas, eu fiz grandes amigos, eu tinha um imenso prazer de convivência na minha cidade. E eu queria saber como é aqui. Ele falou: aqui é a mesma coisa, você vai encontrar a mesma cidade. Então, e por isso que a gente se muda de plano espiritual para encarnar, desencarnado, muda de emprego, muda de marido, muda de mulher. O que a gente está encontrando? O que a gente está levando? Então a gente começa a entender a nossa responsabilidade, que não é a situação, não é a cidade que vai mudar. As coisas só mudam na medida que eu mudo, que eu modifico minha fonte de afinidade. Por isso, começa a gente ter a importância de se reservar diariamente momentos para a gente parar para pensar nisso. Momentos de meditação, que a gente faz a nossa prece, vamos pensar. É um desperdício, mas eu vou ter que ir embora, né? Nem que a gente fale assim. O que eu vou levar? O que eu levo? O que passa pela aduana da morte? Aí eu começo a olhar. Poxa,
Eu gosto tanto desse título que eu tenho, não vou levar. Puxa, mas eu gosto tanto dessa casa, não vou levar. Desse carro, não vou levar. Eu começo a entender o que eu passo na aduana, o que não passo. Ah, meu filho, meus filhos, eu amo, também não vou levar. Marido, mulher, não vou levar. E tem que começar a se desidentificar. Usei, foi bom. Ó, corpo, foi muito bom ter você. Agradeço a Deus pelo meu corpo, pela possibilidade que eu tive nessa encarnação, pelo funcionamento, né? Pô, tudo lá. Na próxima eu vou melhorar aquele setor que não ficou tão bom. Sempre penso assim, né? Ainda mais mulher. Mas agradeço. Mas, ó, vai ficar para aí, hein? O que acontecer com você, não acontece nada em mim, porque eu sou um espírito imortal. Eu não me identifico com o corpo. O corpo está doente. Eu não estou doente, sou um espírito imortal. O corpo está passando por dor. O corpo vai perecer, natural. Chega uma hora que ele não aguenta mais. Ele vai perecer, ele vai ficar. Eu não. Então eu começo a raciocinar. O que eu levo nessa aduana? Levo meus sentimentos. Quais que eu estou levando? Os bons ou os ruins? Porque senão também vou me fixar. Quando a gente começa a ter muita mágoa, muito ressentimento por uma determinada criatura, o que acontece quando desencarna? Vai para o lado dela. Por quê? Porque fixou. A gente lá não entendeu que a gente cria teias. A vida é justamente a possibilidade de desfazer as teias que nos prendem, as pessoas e as coisas. Olha, isso passa. Isso tudo, por isso que você fala, tudo passa, isso também vai passar. Está muito bom, também passa. Tudo é uma questão, ainda mais a gente que tem aqui trem perto, né? Morador que entende trem é melhor, porque tudo trem explica. São as baldeações da vida, meu filho. Um vai para um ramal, outro vai por outro, a vida continua. Eu vou seguir, vou para outro ramal daqui a pouco, e aquele grupo que está comigo aqui vai seguir a sua viagem. Eu só vou sair de ramal, daqui a pouco a gente se encontra lá na frente, na bifurcação. Não vai se livrar de mim, não, a gente vai se ver de novo, não tem jeito. Nós estamos todos fadados a nos reencontrar. Então a gente começa a olhar com mais carinho e substituir o medo pela certeza. É a hora que você começa a botar luz nas aflições. E às vezes a gente tem que se tratar como criança mesmo, não é? Ó, esse medo todo aí. O que é isso? O que você está querendo? Vocês já imaginaram a gente não morrer, não envelhecer? Que coisa terrível ia ser? A gente vai ficando muito chato, não vai? Envelhecimento, você começa a achar que sabe tudo. Não tem isso? A gente vai chegar a um ponto de insuportável, porque a criatura não quer mais mudar. Então a importância, renova, reedita. Até os livros são reeditados. Vem de novo, minha filha. Vem num corpo melhorado, vem numa situação melhorzinha. Larga a mão disso. Né? Isso não te pertence mais. Por isso a importância dessa compreensão. De substituir esse medo por uma certeza. E pensar nisso, não de sair da vida para o nada. Eu vou sair da vida para uma situação melhor. O que eu estou esperando do outro lado? De vez de ficar pensando, e o dia que eu me for... Tem gente que imagina o velório, até quem vai, né? Queria estar ali só para ver quem vai chorar. Vai acabar ficando. Está arranjando ideia para ficar ficando e vendo o corpo numa situação ruim. Para que isso? Narcisismo. Ainda. Então, quando a gente começa a entender, tem quantos espíritos vão buscar o socorro espiritual porque nem se deram conta que desencarnou, porque só perdeu o corpo físico, mas ainda continua imantado as suas necessidades. E não se dão conta. E vem para ter esse esclarecimento. Então, quando a gente começa, na hora... Diariamente, a gente pensar de noite, o que eu fui? Como é que foi meu dia? Passa em revista, Santo Agostinho explicou isso lá no capítulo, no Livro dos Espíritos, na questão 919, se eu não me engano, Santo Agostinho fala que antes de dormir, diariamente, ele passava em revista todo o dia dele e via se tinha alguma coisa que não foi bom.
para que amanhã ele fizesse melhor. Qual é o objetivo da vida? Que hoje eu esteja melhor do que ontem, do que há 10 anos, que a minha próxima vida eu seja melhor do que essa. É a lei do progresso. Esse é o objetivo da vida. Então, o que acontece quando eu passo em revista à noite a minha vida? Hoje, se eu desencarnar, eu vou ter vergonha de encontrar alguém? Aí eu posso morrer em paz aquela noite. Ou pelo menos já vou ter vergonha. Vamos nos desculpar pelo pensamento, que já é o primeiro passo. Porque todo dia nós morremos, no momento que a gente dorme. Porque quando a gente dorme, quem fica na cama? O corpo físico. O perispírito desprende e o espírito vai lá para a área de interesse dele, pela afinidade dele. Então, todo dia é um treino para aprender a morrer. Se você dorme bem, como é que a gente vai dormir? Será que a gente lembra de fazer uma prece, se direcionar? Ou a gente sai dormindo aí de qualquer maneira, virando para um lado? Nem cachorrinho que faz assim, né? A gente já aprendeu que a gente se encaminha. Então, a gente começa a perceber a necessidade de se viver bem, de se dormir bem. Por isso que a hora de dormir não é hora de briga, não é assim? Não é hora de confusão. Tem que aprender a respeitar a nossa vida de espírito. Até aquele momento, é um momento sagrado. Então eu passo em revista, se todo dia eu passo em revista, errei sim, reconheço que eu errei, me arrependi, errar por errar não resolve nada, mas me arrependi, eu entendi que isso aqui não está legal, eu vou procurar, que Deus vai me dar uma nova oportunidade, que sempre aparece, e eu vou tentar refazer isso de uma outra maneira. Isso eu vou começando a entender a vida futura. E o que vai acontecer? Porque se você não tem muito esse temor da morte, algumas pessoas, elas buscam a morte, o desencarne. E o que é chegar no plano espiritual? O que isso significa? Para nós, então para mim, espírito endividado ainda com uma lista corrida danada. O que vai acontecer? Entrar na fila para reencarnar novamente, que eu não vou acabar, que eu tenho que fazer, eu não vou entregar nessa encarnação, porque não tem como. Meus erros são imensos, eu tenho que me reajustar. Eu estou me dando conta desses erros. Mas não dá, gente. É muita disciplina, é muita virtude para conquistar. A gente tem que ter essa compreensão, essa ternura com a gente. Não dá. Eu vou ter que voltar várias vezes. Mas não voltar mais para passear e ficar olhando a vida passar. Entender que esse tempo corre, eu venho aqui para fazer aprendizado. E todo dia, a todo momento, eu tenho um momento de exemplificar aquilo que eu aprendi, exemplificar a proposta de uma vida melhor. Então, o dia que eu me desencarnar e encontrar lá com o mentor, eu não sou completista, mas a gente pode falar, fiz o melhor, fiz o que eu podia fazer de melhor. O que os mentores e guias espirituais nos apoiam? Não é pelo fato de a gente ter feito conquistas homéricas, não, é da boa vontade de ter diminuído determinados vícios e situações. Então, é quando eu começo a olhar e discernir o que é temporário e o que é eterno. O que realmente importa? Essa situação aí que eu estou brigando lá em casa. Daqui a 10 anos, 15, ninguém mais vai lembrar disso. Vale a pena? Vale não. Vou me aborrecer por causa disso. Deixa o outro falar, pensar que está certo. Então, a gente começa a discernir o que é temporário. A gente começa a fazer troca de uma vitória imediatista do presente pela vida futura em termos de ética, em termos de compromisso com o futuro. Eu começo a viver hoje, mas meu olhar está para frente. Então, a gente lembra daquele filme Ghost, né? No momento lá que ele se deu conta que ele desencarnou, tá lá a mulher lá do artista principal, que eu não me lembro o nome, lá chorando no corpo, e ele lá, sem saber o que tinha acontecido. Meu corpo está ali, eu estou aqui. E tem um momento lá do filme que eles colocaram uma luz, meio convidando ele, atraindo ele. E ele olha para trás, ele olha para a luz, ele olha para trás, porque a gente vai lembrar lá daquela passagem da mulher de Ló, né? Não olha para trás. Olhar para trás, tu vai virar estátua de sal. Quer dizer, olha para frente, segue a luz, meu filho. Esse é o lema. Segue a luz e vai. Ele ficou, porque olhou para trás. O que é olhar para trás? É os nossos apegos.
Pô, vou deixar minha mulher aí? Vai. Pô, vou deixar meu filho? Vai. A misericórdia divina cuidou de mim, cuidou do filho, da minha mulher, de todo mundo. Eu vou ser responsável por isso. Então a gente começa a entender. Deixa o outro viver a vida dele. Eu tenho que entender que a maior responsabilidade da reencarnação é comigo, não é com ninguém, nem com o filho. Comigo. Naquele livro A Vida Escreve, do Hilário Silva, ele conta a história de um médico que morria de medo de morrer. E por isso que ele estudou medicina. Aí ele era obstetra, e a mulher do rapaz estava numa cidade longe, passando mal, um parto não ia conseguir ser pelas vias lá normais, e ele viajou até a cidade desse médico, pedindo para que ele comparecesse para prestar o serviço dele para a esposa dele, que estava muito mal. E ele falou para o médico, vamos, doutor, até lá. Aí o médico olhou, mas por que você foi morar tão longe, né? Mas, doutor, eu vou fretar aqui um teco-teco, eu levo o senhor até lá de avião. Ele, avião? Nem pensar, só semana passada já perdi 2 amigos. Então, doutor, vamos de carro. Carro? Ih, há pouco tempo essa estrada horrível, morreram não sei quantos, não vou não. De cavalo. Pega um cavalo. Cavalo? Você está sendo... Ó, vamos fazer o seguinte, eu fico aqui mesmo. Se você quiser, você traz ela. Eu não vou me expor dessa maneira. Vou ser sincero para você, já estou numa idade que não dá para me expor. Tá. Aí o rapaz pegou o cavalo dele, chegou a um determinado ponto lá, conseguiu alugar um voo, trouxe a mulher para a cidade, lá do facultativo. Quando ele chega com a esposa na rua lá do médico, vê que está lotado de gente, de coisa. Então, o que aconteceu? O médico teve uma trombose e morreu essa noite. Perdoa, meu Deus. Mas é meio assim a vida, né? Isso é coisa de Hilário Silva. Ele bem conta essas histórias para a gente dar uma relaxada. Isso é para a gente aprender que realmente, por mais tenhamos as nossas receios e infundados muitas vezes, a gente chega na hora que o telefone toca convidando a gente para o retorno, ninguém está liberado. Não tem médico, não tem doente, não tem nada. Então, o que nós temos que nos compenetrar é de vivermos muito bem, a cada dia no bem, fazendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou dentro das nossas possibilidades, para que quando o momento chegar, possamos lembrar que nem São Francisco de Assis fala, é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus, assim, nos mantenha ligado sempre com o seu coração, nessas vibrações de muito carinho e com muita certeza que o momento que nos formos convocados a essa viagem, os amigos espirituais, os guias e benfeitores estarão sempre ao nosso lado, fortalecendo e sustentando nesse momento. Que Jesus abençoe a todos.